Minha prisão, meu caminho. Os contos da doutora após ser presa pelos Judon. Escrito por Lucas Gabriel e narrado por Stephanie Lopes. Uma colaboração de Crônicas de Galifrey e Rádio Galifrey. O tempo deixou de habitar minha mente. É estranho porque tudo na minha vida tem sido a respeito dele desde o começo. O começo de toda essa loucura. O começo de toda essa jornada. Cada passo que eu dava era a respeito dele. As pessoas que conhecia, a família que me acompanhou e moldou quem sou hoje. Era tudo por causa do tempo. Agora olhe para mim. Estou sozinha. Minha família não está mais aqui. Mas ainda assim eles vivem comigo. Eu os vejo todos os dias, quando acordo e quando me arrasto de um canto para o outro nessa cela. Esperando. E é aí que o tempo entra de novo. Além dele, outro companheiro constante nessa espera insaciável é a paciência. Ela normalmente se demonstra ao meu lado quando os meus passos ecoam de um lado para o outro. Esses são os passos dela. Contando o tempo a passar na nossa frente, contando a linha traçada, a história não completamente contada que nos levou até aqui. Todas as vidas que deixamos para trás, todas as novas que criamos para seguir em frente. O passo continua a tocar. Seu passo interminável continua a dizer: faça! Faça isso pelo objetivo, faça isso pela importância, faça isso pelo seu caminho. O objetivo que me mantém seguindo em frente é exatamente o mesmo, do qual eu não tenho certeza qual é, na maior parte do tempo. Não é como se eu fosse louca ou inexperiente, como se não tivesse controle de minhas próprias faculdades mentais, da minha própria vida. Muito pelo contrário. Por mais que as coisas percam o sentido de vez em quando, na maior parte do tempo eu tenho controle. Tenho controle até demais. Muitas pessoas pelo universo não têm a oportunidade de ter esse poder. É por isso que ele é doente, por isso que as pessoas precisam de ajuda e por isso que eu normalmente estou lá. Eu vivo para isso e não encontro consolo em nenhum outro caminho que eu pudesse tomar para minha vida. Mas então, qual é o meu objetivo? Eu posso controlar completamente a minha vida, mas sem um rumo que eu possa segui-la. Não tem para onde eu possa guiá-la. Eu continuo presa, tão útil quanto se eu não tivesse controle dela. As coisas que julguei corretas para completar minha jornada me levaram até aqui. Mas eu me pergunto, aqui é o lugar certo? Meu objetivo sempre foi completar minha vocação de vida. Ver as estrelas, conhecer as pessoas e talvez no caminho poder fazer verdadeiras conexões. Descobrir o segredo da vida no universo. Talvez descobrir a mim mesma. No começo, talvez isso fosse as pessoas que coloquei à minha volta. Elas foram muitas. Mas no final, todas acabaram me deixando de alguma maneira. Até mesmo meus laços de sangue. Talvez então fosse a jornada em si. Mas sempre que eu adentrava ainda mais, ainda menos tempo eu encontrava para me encontrar. Então talvez fosse a conclusão, fosse o fim da jornada, minha recompensa, meu objetivo final. Será que ele já chegou? Ou vai chegar? Será que vou saber quando for a hora? Olhando para trás, todas as vidas que eu toquei, não apenas as que me tocaram, mas por todos os lugares que andei, todas as pessoas que fui, não pareço me arrepender. Pelo menos da maioria das coisas que fiz. É engraçado. Em nenhuma delas eu pareci ser perfeito. Ou perfeita. Existem coisas sobre meu passado que eu não fazia ideia. Coisas que me assombram. Parecerem tão irreais. Histórias não contadas que, por alguma lógica da justiça desse cosmos,
deveria ter me sido revelado há muito tempo, mas que por motivos que eu ainda estou vindo a compreender, continuam a ser revelados ainda nessa minha vida, nesse meu eu que há muito vem assombrando essa parte da minha jornada. O tempo, sua movimentação infindável que continua a mudar todos nós. Planetas vêm e vão, estrelas perecem, nada pode ser eterno. É o padrão do universo. Um conselho que continua a dar, mas parece que realmente é difícil de engolir. Talvez eu tenha dançado conforme a música no ritmo que ela me foi apresentada. Talvez eu tenha sido uma mulher de muita sorte ao desfilar pelas linhas da realidade, como eu tenho feito desde tão novo. Talvez meus modelos e líderes, sim, estejam longe de ser o que eu imaginava deles. Mas os efeitos de tantas coisas ao meu redor, traçando o meu caminho, me mudando também. Esse é o trilhar da vida que torna tudo tão emocionante, tão misterioso e tão atrativo para mim. A jornada de centenas, não, de milhares de anos. Todas as vidas que experimentei dentro e fora de mim. Todos esses sentimentos de ira, alegria, fúria, determinação, clareza, esquecimento, medo e renovação. Todas as suas diferentes intensidades, em todos os diferentes planetas e constelações. Tudo isso nos tornando esse grande livro de histórias. Isso me lembra de uma coisa. Eu falo que sei quanto tempo vivi, mas eu posso revisar minhas memórias de novo e de novo e de novo e sei que não posso ter certeza. Não uma certeza absoluta. Lembro de cada pessoa que fui, mas não posso ter certeza da minha memória. 900, 950, 1200, 2000. Eu não posso ter certeza. Eu certamente venho com um número, mas isso é apenas para saciar a dúvida dos outros, não a minha. Eu não tenho desejo ou dúvidas a respeito do meu tempo de vida. Eu tenho a respeito do que eu faço com todo ele. Todo esse tempo de vida gasto, qual é a minha utilidade? Qual a utilidade desses números que compõem o que deveriam ser dados que descrevem quem eu sou? Tenho olhado para as marcações nessa parede. A movimentação das linhas verticais e depois horizontais através delas. Como uma espécie de ciclo através de linhas que tracei no meu grande livro de história. 1, 2, 3, 4 e uma quinta linha rasgando as anteriores, como estágios da vida sendo encerrados pelo ato final, percorrendo tudo o que esse seu eu, que essa sua pessoa desenhou antes. Todos esses riscos perto da janela, a única janela que tenho para as estrelas, mas ainda assim adornada de barras de ferro, decoradas com o significado da minha estadia, essa minha nova prisão. Quando me trazem para fora da cela, eu vejo algo que deveria parecer surreal. Minhas migalhas de pão espalhadas pela floresta quando me perdi de casa. As figuras da minha jornada. Meus nêmesis e adversários, cada um deles me lançando um olhar de desgosto e indignação. Todos eles estão lá, mesmo que indiretamente, por minha causa. Eu estou presa com eles e eles terão de me aguentar até o fim dos tempos, até a baixada do alvorar. Ou nas palavras de uma sábia companheira, o resto de tempo que temos juntos. É como olhar uma janela do passado. Lá estão eles. Criaturas de outras formas, me lembrando da minha própria mudança. Mas usando essa mudança que compartilhamos em favor próprio. Pessoas de mente e raciocínio, revelando minha racionalização do mundo à minha volta. Incluindo esse raciocínio que estou tendo, mas que também usam essa característica em impulsos egocêntricos e de grande visão maliciosa. E os medos. O medo de ver, o medo de pensar,
O medo de lembrar e o medo de se sentir solitário, de ficar no escuro, de contar as sombras e esperar o predador da noite arrancar-lhe a carne, lhe fazer sofrer. O que sobrará dessa maré de recordações será apagada como uma ligação, como palavras escritas em uma história não completamente contada, uma ponte para termos desconhecidos que começam a se esvair nessa maré, que está se retraindo, que está se apagando, que deixará tantas histórias não contadas, que provavelmente não poderá viver para todo o seu potencial. Eu poderia ter feito tanto mais, vivido uma vida ainda mais longa, mas será que já vivi demais? Eu encaro todos eles nos olhos e eles me encaram de volta. Dentes metálicos começam a se remoer. Lembro de tempos em que a espada da justiça era minha arma contra todos esses poderes satânicos da noite. Como posso estar aqui, presa com eles? Sei que parte disso cabe a mim descobrir. Cabe a mim entender e saber que a vida sofre constantes mudanças. Mas essas coisas que um dia compuseram quem você é nunca realmente te deixam. Elas só estão lá para lembrar-lhe como você era, o porquê de você ter mudado e o que discernir, aprender e julgar em seu passo. Eu volto para minha nova cela, minha nova prisão. As marcas escritas na parede me relembram do tempo que passou. Eu me arrependo? Sim, mas não da minha vida toda. Eu me envergonho do que fiz de errado e deixei de fazer certo, claro. Mas essa é só uma nova prisão. Esse uniforme que me obrigaram a usar, essa cor constante e forte machucando os meus olhos, definhando minha lembrança de outras cores. Minha roupa era colorida, meu casaco grande e confortável, e o meu lar uma velha amiga. Tudo à minha volta é o exato contrário, e por mais que seja temporário, ainda dói. A paciência me olha de um canto, me convidando ao seu ritmar constante em rotina imparável. Eu só posso me juntar a ela, pois ela sempre me fez esse convite, a cada segundo da minha vida. Eu espero, na outra prisão. Não uma prisão de concreto e mental como essa, mas uma de trilha e jornada. Por mais que meu caminho seja a minha experiência de vida, por mais que ele seja a pergunta que irá responder qual é o meu objetivo, ele também é a minha prisão. Eu tenho que continuar seguindo em frente. Tenho que colocar meu corpo e mente em movimento para não deixá-los atrofiarem e morrerem. É como se eu tivesse que cuidar de duas crianças para que uma não esgane a outra num movimento completamente infantil de possessão sobre um brinquedo. E o brinquedo sou eu. Parece que todos temos nossas próprias prisões. Todos temos nossos próprios caminhos, altos e baixos, humildes e poderosos. As situações que qualquer um vive ao passar da vida ou conhecer a história, ao ler nossas próprias páginas. Tudo apontando para uma direção, mas essa direção é nebulosa e o chão embaixo de seus pés é desconhecido. Pode haver um buraco que lhe leve para os caminhos mais profundos da morte, como pode haver uma longa estrada tortuosa de labaredas e brasa, machucando os meus pés ao ritmo que corro para que as marcas de feridas e cicatrizes de provas de fogo não doam tanto e não demorem para se fechar, apesar das marcas continuarem lá. Mas ao se arriscar a não percorrer o caminho, a realidade alcança você. O outro algo que nasceu no mesmo tempo que você lhe alcança. E vocês dois se tornam um só no esquecimento. Se machucar ou ser apagada. Cair no esquecimento ou se tornar um com o resto da história. E é aí que nos lembramos. Não é exatamente motivação o suficiente para justificarmos essa decisão, mas é o motivo pelo qual optamos. O motivo pelo qual trilhões de seres em todo o universo continuam a acreditar, continuam a existir e continuam a dizer para si mesmos o porquê deles viverem, pois eles não vivem só para si mesmos. Até mesmo os Daleks trabalham em comunhão pela prosperidade de sua comunidade.
Os Cybermen são uma força que, por se considerarem perfeitos, tentam trazer essa mesma perfeição a todos os outros do universo. Até mesmo meus maiores inimigos têm essa concepção em comum. Eles sabem que não se vive apenas por você, se vive por todas as outras pessoas no caminho. Nunca havia notado esse padrão antes, até que finalmente compreendi, bem cedo em minha primeira vida, o porquê de me sacrificar pelos outros. Eu era um homem ranzinza e cheio de mim, tentando continuar minha vida pelo universo. Por que eu daria minha vida por um par de professores intrometidos de um planetinha do canto obscuro da galáxia? E foi aí que eu entendi. Eu faria isso simplesmente porque eles são pessoas. Porque não só o medo faz de todos nós companheiros, e sim porque a alegria, a determinação, a fúria e até mesmo o ódio unem nossas vidas de maneiras que não conseguimos explicar. Eu não conseguirei explicar como eu conheci Yaz, Ryan e Graham, mas eu consigo dizer o que acontece depois. A matriz não conseguiu explicar a minha vida quando eu a mostrei para ela. Mas a jornada, as pessoas, elas valem a pena. As nossas histórias, elas se completam. A minha história não é apenas a história da doutora, uma viajante sem nome que compreende o vazio além da mente e o espaço que circula o tempo. Essa história também é sobre Susan, e Ian, e Bárbara, os professores atenciosos pela sua aluna, Steven, o grande piloto sobrevivente, e Catarina, a filha dos deuses, Sarah, do Serviço de Segurança Espacial, Jamie, o montanhês, e Zoe, a grande gênio do futuro, Liz e Joe, a agentes da Unit, o cachorro robô K9 e Eidrick, a criança de outra dimensão, Romana e Lila, as luzes de Gallifrey, Tegan e Nissa, as inesperadas companheiras, Perry e Frobisher, realizadores de lendas, Mel, Ace e Bernice, amigas, aventureiras e protetoras, Charlie e Kairis, através de tantos universos, a vida incrível de Lucy Miller, que também sabia o preço de vidas, a guerra que reescreveu linhas da história de Bliss, que tomou a vida de Cinder, que levou a vida de Rose, de uma lojista, para realidades em que ela não sonhava viver, que contou a tragédia de Donna Noble como uma das mulheres mais importantes que já viveram, que reclamou a vida de River Song para viver como um livro empoeirado na maior biblioteca que já existiu, que tornou-a dar o título de mulher impossível para Clara, que uniu os laços de Ryan e Graham, não por sangue, mas sim por família, por terem um ao outro, por terem a todos nós. A história do universo é a sua história, mas ela é apenas parte da narrativa. É apenas parte de quem nós somos como um todo. As linhas que cruzam umas com as outras, as pessoas que nos tornamos através dos séculos, através dos milênios, de incontáveis gerações de aprimoramento e compreensão. Toda essa incrível linha de histórias não contadas, de mitologias construídas de nomes e pessoas, todas intimamente ligadas e ainda assim tão independentes. Essa é a história do universo, e você está escrevendo uma de suas linhas. Faça dela uma boa linha. Todos estamos juntos nessa prisão, mas a palavra de importância é o juntos. E já que é assim, podemos dar um nome a essa prisão. Um nome que muda completamente o sentido de vários anos de sofrimento, dúvida e de desentendimento. Com uma só palavra, podemos viver a nossa história. Podemos escrever nossas linhas sob o mesmo título. Lar. Permaneçam fortes. As pessoas estão esperando por você.